E será que a série Sandman consegue representar a grandeza que essa história tem nos quadrinhos? Ou será que ela é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica da série do Sandman. E chega na Netflix a série Sandman, série essa baseada em HQs de mesmo nome, Sandman, feito pelo genial Neil Gaiman. E desde que eu soube que iria ter uma adaptação do Sandman, eu fiquei muito preocupado. Não porque a Netflix ia fazer. Se fosse o maior estúdio do mundo, o maior diretor do mundo, eu com certeza ficaria com medo da adaptação de Sandman. Porque as HQs de Sandman, ela não é uma HQ de ação, ela tem ação, mas ela não é uma HQ de ação. A ideia de Sandman, o ponto principal dele é discutir várias coisas, discutir temáticas, discutir conceitos de mundo, coisas muito interessantes, muito complexas e muito profundas. E as HQs, apesar de ser divididas em arcos, elas são HQs que são feitas para você, elas não seguem uma fórmula de uma adaptação normal. Então, quando foram fazer a adaptação, eu fiquei muito preocupado de ou eles não conseguirem representar isso em tela, ou eles fazerem uma adaptação completamente diferente, que mudasse completamente o conceito, e só tivesse o nome Sandman e a gente não vesse nada do que eu, por exemplo, gosto das HQs na série. E eu acho que o primeiro grande acerto da série foi colocar o Neil Gaiman dentro da série como produtor, onde ele envolveu diretamente em mudanças do roteiro, visual de personagens, ajudou em vários conceitos da série em si. E você vê que ele conseguiu transportar muito das coisas que eu estou falando aqui para dentro da série. A série é sim muito boa e eu gostei muito dela e ela me surpreendeu porque realmente ela consegue transportar várias temáticas super difíceis para dentro da série, discutir de uma forma às vezes mais complexa, às vezes até passando quadro a quadro da HQ para a série, mas eles também conseguem fazer de uma forma onde um público mais médio, que está só querendo assistir uma série, consiga entender ela de uma forma que mesmo que não entenda completamente o conceito que aquela cena queria ter, porque não é tão profundo como nos quadrinhos, eles conseguem trazer a base daquele conceito e mostrar bem em tela, fazendo com que qualquer público possa gostar daquilo. Também é fácil você gostar daquela temática, e essa temática funciona bem em tela porque a direção da série em vários episódios é bem feita, e você tem atores ótimos aqui, como por exemplo o próprio o Tom, que faz o Sandman. Ele consegue representar muito bem, desde a parte que ele está preso no primeiro episódio, e você vê que ele passa uma coisa mais fraca, mais indefesa, até quando ele sai e ele mostra a grandeza dele. A atuação dele, junto com maquiagem, junto com direção, consegue passar a diferença dele apenas com câmera, com visual, com atuação. E não só ele, tem vários atores que estão muito bem aqui, e até muitos atores que eu não conhecia e que eu gostei muito de ver a participação deles aqui. Como eu falei, Sandman nos quadrinhos, ele tem uma característica de ter arcos muito separados e histórias que são contadas de uma forma meio paralela, até que são fechadas nela mesma. E isso acaba acontecendo na série. E isso eu não vejo como algo tão positivo assim, porque é legal, como eu falei, ver os conceitos de muitos episódios, mas isso também vira um problema de fazer com que não marque tanto algumas pessoas. Porque tem muito episódio que ele começa e termina nele mesmo. Dessa forma, você vê que ele é importante muito pro Sandman, pro desenvolvimento dele, mas nem todos são tão importantes assim. Alguns eram mais conceitos que iam ser representados para trazer algumas ideias sobre o conceito de mundo, sobre a construção de mundo. E dessa forma, você sente dentro da série que esses episódios, eles têm esse clima um pouquinho mais episódico, e que realmente começa e termina nele. Mas isso eu acho que poderiam, já que estão adaptando, porque de novo, isso que vale. Já que é uma adaptação, você tem que pensar um pouco mais numa ligação geral com todo o universo. O episódio não pode funcionar tão solo, na minha opinião, quando você tá falando de série. E outra coisa que eu também acho que em alguns momentos da série também acaba acontecendo, como eu falei, é que quando você tá lendo um quadrinho, quando você tá lendo um livro, quando você tá lendo qualquer coisa, você tem o seu ritmo de leitura. Então quando você tá lendo, você consegue... quadrinhos por exemplo, mangás são diferentes de livros. Livro você imagina toda a situação quando você tá lendo. Os quadrinhos, as coisas estão acontecendo na sua frente. Então, você meio que não imagina tanto o cenário, mas você tem o seu ritmo de leitura. E esse ritmo de leitura acaba fazendo com que a obra funcione de uma forma para você no seu ritmo. Quando você tá vendo uma série de TV, isso às vezes é difícil de ser transportado em tela. E você vê isso em alguns episódios, como por exemplo, todo o episódio da cafeteria, que é um episódio super interessante, o conceito dele é muito bom, super interessante, legal de se ver,
mas eu acho que ele é um episódio que ele fica um pouco arrastado, fica um pouco maçante, e alguns episódios acabam acontecendo isso. Outra coisa que eu reparei muito nessa série seria que ela conta duas grandes sagas, posso dizer assim, arcos das HQs do Sandman. E você vê que nas HQs você sente uma diferença, como eu falei, já que são arcos bem diferentes, o Neil Gaiman ia explorando de forma diferente os personagens, você via que nas HQs eles também tinham forma de se contar diferente. A forma como os personagens estavam dentro do arco, como o arco era contado. Um arco era mais entrava meio nessa coisa do sonho, e um outro arco entrava mais na ideia da bizarrice do universo de Sandman. E isso acontece aqui. E você vê essa troca de ritmo, a troca de como a série funciona. A primeira parte da série, os primeiros 6 episódios, você vê que ela tem uma ideia muito mais de discutir o universo, discutir o sonho, discutir o que é esse universo, quem são os perpétuos, com algumas cenas muito consagradas, como por exemplo a cena do Sandman versus o Lucifer, naquela discussão intelectual que eles têm, que é super marcante nos quadrinhos, e eles se trouxeram aqui de forma muito interessante. Mas, quando você chega no episódio 7, 8, 9, 10, você entra em um outro arco, um arco completamente diferente. E na série você vê que tem essa quebra não só de ritmo na forma de como contar a história, mas também na forma de como você representa tudo que tá em tela. Até na abordagem, a segunda metade da temporada, ela é muito mais violenta, ela tem muito mais ação, ela explora muito mais o grande vilão da temporada. Então, eu acho que eu gostei das duas partes, eu gostei de como eles conseguiram fazer essa transição de uma forma até natural e funcionar bem na série, mas eu entendo que pode ser que muita gente fale, pô, eu gostava tanto do começo da série e a segunda metade não me agradou, foi pra outro caminho. Eu acho que muita gente pode falar assim, pô, o começo da série começou meio lento, meio arrastado pra mim, mas ao final dela me surpreendeu bastante. Porque realmente, essa grande diferença eu acho que acabar dividindo muito o público. E isso é interessante de se ver. Eu também gosto da parte... Tem que falar da parte técnica também, não só na direção, na fotografia, mas eu gosto de como eles constroem o mundo, porque era um mundo muito difícil de se ver, como iriam fazer em tela por causa da grande quantidade de CGI. E eu acho que eles conseguiram fazer de uma forma decente, eles conseguiram fazer com que fechasse bastante no rosto dos personagens e abrisse bem os cenários, pra mostrar como, apesar de eles serem deuses, eles são pequenos dentro daquele cenário. Até a composição de cenário interessante, como por exemplo, quando você tá no inferno e vendo Lucifer, você vê que ela dentro do seu castelo, ela parece que é um cenário diferente pra ela do que é pro sonho, que ele parece ser muito pequeno dentro daquele cenário. Isso é super interessante porque você cria camadas pro personagem, você desenvolve eles nesses pequenos detalhes. Uma coisa que eu também queria que fosse um pouquinho mais interessante, podia se trabalhar de uma forma diferente, é o grande confronto final da temporada. Porque, apesar de ter esse conceito de mais a parte deles não lutarem, não ter uma luta física, mas uma luta mais de palavras, de conceitos, eu acredito que, primeiro, o final poderia ser um pouquinho mais interessante. E, de novo, entra naquele papo que eu já falei algumas vezes aqui, que é uma adaptação. Então você tem que se dar o direito de adaptar algumas coisas, trazer algumas coisas diferentes pra série, que vão fazer com que ela não fique só... no superficial. No superficial não fique só parecido com o que é a fonte original. Você tem que adaptar, porque é uma outra mídia. Mas mesmo assim, de modo geral, considerando como essa obra era difícil de se adaptar, eu achei que foi uma ótima adaptação. Tanto na parte de como eles mostraram os conceitos de mundo, como os atores estão bem. Tecnicamente a série também consegue bem. E apesar de ter um problema ou outro, um episódio que fica um pouco mais arrastado, alguns conceitos que eles têm que colocar só por colocar e fica um pouco superficial, apesar disso, eu achei que toda a parte da Netflix conseguiu sim fazer um ótimo trabalho com a série do Sandman. Concluindo, a primeira temporada de Sandman é muito boa, com bons atores, bons personagens, bem escritos, bem desenvolvidos, uma excelente adaptação de uma obra que é muito difícil. Óbvio, ela tem problemas em questão de como ele trabalha alguns personagens, como o ritmo que muda da série acaba mudando algumas coisas e nem tudo consegue ser muito bem feito. Alguns personagens não são tão desenvolvidos, mas mesmo assim, analisando qual a dificuldade de fazer essa obra, eu gostei muito da série do Sandman. Não é a melhor série do mundo, mas mesmo assim, eu admito que eu gostei muito dela. E por isso que eu fecho Sandman com uma nota 8,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série do Sandman? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.